Boa noite, boa tarde ou bom dia. E aí, turma, como é que vocês estão? O vídeo de hoje a gente vai fazer a resolução daquela atividade que foi deixada na última aula e também finalizar o conteúdo aí de Revolução Industrial. Então, pega o seu livro, abra na página 70 e eu espero que vocês tenham feito a atividade. Vamos lá fazer a resolução dela. Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz assim: os ingleses investiram em técnicas e tecnologias para dinamizar e aumentar a produção industrial a partir do século XIX. Ou seja, para aumentar a velocidade, né, gente? Para ficar mais rápido, mais dinâmico aí a produção de objetos, de produtos de utensílios. Comente as principais inovações, tá? Então aí ele quer saber quais foram as principais inovações, as novas tecnologias aí que foram criadas pelos ingleses na Revolução Industrial. Bem, eu coloquei assim, tá? As principais técnicas de tecnologia desenvolvida na época pelos ingleses foram as máquinas a vapor. E também eles tiveram maior controle de técnicas de siderurgia e metalurgia, tá? Então, quem colocou a resposta igual ou semelhante a essa está correto, tá bom? Lembrando que a principal força motriz das máquinas da primeira revolução industrial vai ser o vapor, assim como as novas invenções que eram de transporte, né? Como a locomotiva, tá? As embarcações também passaram a funcionar através do vapor. Então, todas essas inovações aí são provenientes desse período, certo? Espero que vocês tenham acertado essa questão, porque ela era bem fácil. Vamos para a segunda questão, tá? Ela fala que a industrialização da produção foi um processo transitório no período moderno e se deu de forma gradativa, mas encontrou na Inglaterra condições favoráveis para que se consolidasse. Ok. Nesse sentido, identifique e reflita sobre essas condições para a industrialização. Em outras palavras, essa pergunta aqui, ela quer dizer assim, o que ajudou a Inglaterra, o que favoreceu a Inglaterra a ser a pioneira aí na Revolução Industrial? Então vocês teriam que pontuar, né, essas características aí que fizeram a Inglaterra ser a pioneira nesse ramo. Vamos lá conferir? Então aqui eu coloquei alguns pontos importantes, né, que vão ajudar aí a Inglaterra. Então vamos lá, nós podemos citar como condições, né? A contestação à monarquia absolutista, né? Isso fez uma grande diferença política, administrativa dentro da Inglaterra. A Inglaterra foi um dos primeiros reinos, né, a contestar o poder absoluto do rei, tá? Criando um parlamento aí, né, dividindo esse poder real. O liberalismo econômico, tá? Também foi muito importante. O que quer dizer o liberalismo econômico? Não haveria mais intromissão do Estado na economia, né? As pessoas teriam uma maior liberdade de mercado, de poder comercializar o que quisesse e tudo mais, tá? Outra questão também que é muito importante de ressaltar é que a Inglaterra era rica em reservas naturais de ferro e carvão mineral. No caso aí, o solo inglês, ele tinha muito minério de ferro. E também na Inglaterra havia muitas florestas, né? Isso aí que a partir das árvores, né, você tem a obtenção aí do carvão mineral, tá? Então isso também ajudou bastante. Outro ponto que a gente pode citar é o grande capital da burguesia. É a burguesia, né, que são esses ricos mercadores, a burguesia ela tinha ficado muito rica, tinha acumulado muito capital. Logo, ela tinha possibilidade de investir na produção, né, em novas máquinas, na construção de fábricas, tá? E por último, nós podemos citar o cercamento de terras, porque antes essas terras, né, muitas terras dentro, isso vem lá desde o período feudal, muitas terras eram comuns. Então elas eram de todo mundo poderia utilizar, todo mundo poderia fazer uso ali daquelas terras, tá? Então com o cercamento de terra vai haver toda uma mudança, porque vai agora acontecer o que nós chamamos de propriedade privada, tá? E essas terras não vão ser mais de todo mundo. Então todos esses pontos aqui que eu coloquei são pontos que vão favorecer a Inglaterra ser a pioneira. Só para lembrar, ela não foi a única, tá? Outros países da Europa, depois de algum tempo, também se industrializaram. No entanto, a Inglaterra foi a primeira. Vamos à terceira questão. A Revolução Industrial trouxe para o mundo uma nova forma de estrutura econômica. Defina o que foi essa revolução e comente essas transformações, né? Então, quer dizer, ele quer que você responda aí o que foi a Revolução Industrial, tá? E comentar essas transformações. Que transformações foram essas? Vamos lá conferir se vocês fizeram direitinho? Confere aí para ver se a minha resposta bate com a resposta de vocês.
A Revolução Industrial promoveu um conjunto de mudanças políticas, sociais e principalmente econômicas entre os séculos 18 e 19, em que manufaturas foram substituídas pela indústria e o trabalho artesanal pelo assalariado, tá? Então eu fiz aqui um resumão do que foi essa Revolução Industrial, né? Quais foram as alterações que elas promoveram na estrutura social ali da Inglaterra, assim como também mais futuramente dos outros países, tá? Então a Revolução Industrial ela foi um marco aí que transformou nossas vidas até os dias atuais, né? Passamos a viver aí em evolução do tempo, tá? Do tempo que cronológico. Antes, os camponeses, eles viviam de acordo com o tempo da natureza. Você tinha aí o verão, o inverno, o outono, primavera. Então você tinha o período de trabalhar, de plantar, o período de colher e o período de descanso. No caso aí que era o inverno, né? Porque não tinha realmente como fazer, como plantar nada, então era um período dito como descanso. Agora você vai ter que se ordenar pelo tempo cronológico, ou seja, o tempo do relógio. E ele ordena nossas vidas até os dias atuais, tá? Então por isso que nós dizemos aí que foram mudanças políticas, sociais e econômicas, né, que vai influenciar nossas vidas para sempre, tá bom? Então, essa foi a terceira questão. Quem colocou algo semelhante também está correto. Faça a correção direitinho aí, tá, gente? Não vá querer só colocar a resposta. Você vai estar enganando apenas a si mesmo. Ok? Então, essa foi a atividade passada na última aula. Talvez vocês estejam estranhando um pouquinho a minha voz, principalmente em determinados momentos assim desse vídeo, tá? Mas é porque no dia que eu estava produzindo, montando esse vídeo, gente, eu estava muito atacado de rinite, tá? Eu estou, né, no caso aqui. Muito atacado, tá? Então não estranhe aí, por favor. Chegando aí a página 72, nós vamos continuar o assunto, né, da Revolução Industrial. E vamos ver se a gente fecha no vídeo de hoje, tá? Então, vamos lá, tá? As relações de trabalho durante a Revolução Industrial. Então, gente, eu comentei com vocês que essas relações elas se modificaram bastante nesse processo de industrialização na Inglaterra. O trabalho que era desenvolvido na Europa antes da Revolução, ele tinha duas fases distintas. E é justamente sobre essas fases que eu queria comentar com vocês, como era antes da Revolução Industrial. Então, antes da Revolução, a produção era artesanal. Então, quando a pessoa queria um móvel, uma vestimenta ou algo do tipo, ela tinha que ir até o artesão para encomendar, certo? Então, dessa forma, não existia divisão de trabalho, pagamento de salários e especialização do trabalho. Então, por quê? Porque tudo era feito ali dentro de uma espécie de corporação de ofício, era um grupo de família, por exemplo, o pai, que era o artesão principal, né? Aí logo depois os filhos também ajudavam. E esse artesão, ele passava por todo o processo de produção daquele produto. Vamos colocar um exemplo aqui, um sapato. Então, ele iria escolher o material do sapato, ele iria medir o pé que pertenceria ao sapato, ele iria fazer o corte. Então percebam que ele vai todo o processo, ele vai ter participação ali, né? Porque é um trabalho artesanal. No segundo momento, nós vamos ter a manufatura. Tá? Então, a manufatura ela é característica do período mercantilista. Ela era mais focada no comércio, com a produção voltada para o mercado, tanto interno quanto externo. Tá? Então, essa manufatura a gente vai ter aí já um pouco das máquinas, tá? Mas principalmente a gente vai ter o uso mesmo das mãos. Né? Esse uso aí de produção manufaturada. Então, a gente vai ter esse uso, a utilização aí das mãos também, de artesão, mas só que de uma forma muito mais ampla, tá? Vamos dizer assim, tá certo? Então, nessa forma de trabalho, a gente já pode dizer que já existia uma divisão do trabalho, tá? Então a gente vai ter, de acordo com essa divisão do trabalho, a gente vai ter um aumento da produção. O que quer dizer essa divisão do trabalho? Por exemplo, antes a gente tinha aquele artesão que ele fazia tudo, tá? Ah, esse artesão fazia tudo, né? Como eu comentei com vocês. Agora ele vai ter uma divisão. Dentro ali da oficina, um vai apenas cortar o material, enquanto que outro já vai pegar e moldar. Então, cada um vai ficar com uma parte específica. Isso vai ajudar a aumentar a produção, a acelerar a produção. Lembrando que o lucro, né, ficava nas mãos dos governos absolutistas. A gente ainda vai ter muita intromissão aí desse governo absolutista. Página 73, tá? Então só queria explicar para vocês um detalhe também importante. Na manufatura, né, esse modo de produção mais artesanal, mas que já tinha incorporado ali algumas máquinas, o trabalho ele era desenvolvido por homens e algumas vezes
com jovens aprendizes ali ajudando ele, tá? As mulheres não participavam, né? As mulheres ficavam mais assim delegadas às funções domésticas, né? Aos trabalhos domésticos. Já na indústria, todos trabalhavam, né? Inclusive mulheres e crianças, tá? Esses últimos, então, eram considerados uma mão de obra barata. Por quê? Porque o salário deles era inferior. E eles também eram vistos como mais aptos a aprender, tá? Então, para os donos dessas fábricas, era muito mais interessante aí essas mulheres e crianças. Aí você pode estar perguntando, né? Caramba, mas criança não tem que estar na escola? Gente, nós estamos falando da Inglaterra do século XVIII, tá? Não existia direitos humanos ou essas coisas assim, ECA, tá? E como se tratava de famílias muito pobres, eles colocavam todos os membros da família para trabalhar, para ajudar no sustento da casa. Então a gente vai ver também aí a presença de mulheres e de pequenas crianças mesmo nas indústrias. Bem, agora vamos fazer a chamada. Ei, tô brincando. Não tem chamada não, gente. Saudade, né, meus filhos, da sala de aula. É. Vamos continuar aí o assunto na página 73 e vamos falar sobre os movimentos de resistência dos trabalhadores. Sim, eles resistiram, né? Eles promoveram protestos também. E, gente, justamente devido às mudanças, né, introduzidas aí pelo processo de industrialização, então esses trabalhadores aí vão perceber o quanto eles são explorados, né? Os salários muito baixos para as jornadas de trabalho extensas, tá? Além disso, muitos desses trabalhadores eles vieram do campo, né? Nós estamos falando de uma transição aí, lembra ainda do período feudal e tudo mais? Então, muitos desses trabalhadores, desses camponeses, vieram do campo para trabalhar nas cidades. Então, os centros urbanos, eles não possuem uma infraestrutura decente, né? Uma infraestrutura boa para eles morarem. Então, tudo isso foi ocasionando aí algumas revoltas, e o que a gente vai falar agora nos próximos. Tivemos aí o movimento ludista, tá? Ou conhecido como ludismo, que foi um movimento operariado liderado por Ned Ludd, daí o nome ludismo, né? E ele protestou e lutou contra o processo de industrialização de forma mais radical e violenta. Mas por que isso aconteceu? Se vocês observarem aí na página 73 do livro de vocês, no parágrafo que fala do ludismo, ele vai dizer assim: os trabalhadores, procurei, os trabalhadores não aceitavam um crescente desemprego atribuído à introdução das máquinas na produção. Estas exigiam um aprendizado de habilidades específicas, né? Então, muitos deles, quando não conseguiam aprender a usar máquinas, ou então simplesmente eram demitidos porque agora teria uma máquina para fazer o serviço que eles faziam antes, eles acabavam o quê? Ficando na rua, né? Então, sem ter o que salário para se sustentar e tudo mais. Foi aí que começaram a se juntar. Essas pessoas começaram a se juntar e aí elas resolveram que iriam atacar as fábricas, né? Então, ele foi um movimento mais radical por isso. Na página 74 tem o último parágrafo aí, que eu gostaria que vocês destacassem, grifassem, passassem marca-texto, tá? Vamos fazer a leitura dele. Diz assim: o ludismo foi o primeiro movimento organizado de trabalhadores por reivindicações de melhoria nas condições de trabalho e contra o processo de industrialização e fortalecimento do sistema capitalista. Esse movimento sofreu dura repressão e seus líderes foram condenados à prisão e à morte pela forca, tá? Ainda as pessoas ainda eram mortas pela forca nessa época, tá? Então aí nós temos o ludismo como esse primeiro movimento de contestação à industrialização, né? Ou pelo menos essa exploração da indústria. O outro movimento foi o cartismo, tá? Pega aí a gente na mesma página, 73, o primeiro parágrafo, tá? Nem preciso dizer que vocês precisam grifar. É bem interessante que está aqui no primeiro parágrafo para a gente entender esse assunto. O movimento cartista, ocorrido entre 1838 e 1848, teve características mais amplas, reivindicando não apenas direitos trabalhistas, mas também participação política, como direito ao voto para todos os trabalhadores, homens e mulheres, principalmente após o ato de reforma de 32, que deu direito de voto aos homens que fossem ricos, industriais e pequenos proprietários. O parlamento era contrário à participação política dos trabalhadores. Portanto, tanto no direito ao voto quanto nas condições de se candidatar, tá? Então, grife essa parte aí que é o que vai fazer o conceito, dar o conceito, né, sobre o que foi o que fez surgir aí o cartismo. Os idealizadores do movimento, eles vão lançar aí uma carta do povo, né, que vai trazer as principais reivindicações apresentadas aí pelos trabalhadores ao parlamento.
E essas reivindicações eram, inclusive tem aí no livro de vocês, tá? Redução da jornada de trabalho das 16 horas diárias para 8 horas por dia. Hoje, né, um trabalhador, ele trabalha até 8 horas por dia, mais do que isso é extra, tá? E naquela época não. Os trabalhadores, eu já tinha comentado isso pra vocês, né? Eles poderiam trabalhar até 16 horas por dia. Já pensou? Todo dia, né? Outro, regulamentação do trabalho feminino, tá? Que isso aí foi uma luta que ainda durou muito tempo, né? E se a gente parar pra pensar que em alguns setores, até os dias atuais, a mulher ainda recebe menos que o homem. Mas essa luta aí ela é muito antiga, né? Como eu comentei com vocês, as mulheres e crianças recebiam um salário inferior. Então, o movimento cartista ele também vai solicitar uma regulamentação, né, desse trabalho da mulher. A proibição do trabalho infantil, tá? Muitas crianças, como eu falei para vocês, trabalhavam lá e acabavam se machucando, né, por não saber mexer direito com as máquinas. Então era também uma das solicitações deles. Folga nos finais de semana. Aí você pode estar dizendo o quê? Mas eles não tinham folga? Não, gente, não tinham folga. No máximo no domingo, que tinha o período da tarde que era dedicado à igreja. Então era puxado, viu? E o estabelecimento de salário compatível com o trabalho, né, desempenhado nas indústrias. Ou seja, são todos direitos que a maioria aqui hoje é conquistado, mas que naquela época ainda não tinha, né? Por isso todo esse movimento aí, tá? O movimento cartista ele sofreu um duro golpe do próprio clima inglês, pois no dia 10 de abril de 1848 choveu bastante, o que afastou a maioria dos trabalhadores que iriam protestar e entregar a carta ao parlamento, né? No caso, as pessoas que iriam lá, todo mundo junto ao parlamento fazer a reivindicação. Eram esperadas, eu estou lendo aí no livro de vocês, tá? Eram esperadas 500 mil pessoas, o que não aconteceu, pois nem 100 mil compareceram ao ato. Mesmo assim, boa parte das reivindicações trabalhistas foram atendidas, principalmente a instituição do salário mínimo e a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, né? Pelo menos serviu para alguma coisa, tá? Essa parte que eu li é o finalzinho aí do parágrafo e do texto, ok? Eram esperadas, eu estou lendo aí no livro de vocês, tá? Eram esperadas 500 mil pessoas, o que não aconteceu, pois nem 100 mil compareceram ao ato. Mesmo assim, boa parte das reivindicações trabalhistas foram atendidas, principalmente a instituição do salário mínimo e a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, né? Pelo menos serviu para alguma coisa, tá? Essa parte que eu li é o finalzinho aí do parágrafo e do texto, ok? Bom, ficamos por aqui. Esse assunto está concluído aí, a Revolução Industrial. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom, gente? E a atividade de quarentena fica aí as páginas 75 e 76, tá certo? E deixe o seu like também, tá bom? Então, até a próxima. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.